Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus continue com você e também com os seus familiares. Eu quero falar nesse vídeo sobre a eleição no Rio de Janeiro, Bispo Marcelo Crivella. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E tem alguns pontos para falar a respeito da eleição do Bispo Marcelo Crivella. Primeiro, gostaria de falar em relação aos números. O Rio de Janeiro, ele tem quase 5 milhões de eleitores. Quase 5 milhões de eleitores. E nós tivemos os seguintes números. O bispo Marcelo Crivella foi eleito a prefeito com 1.700.030 votos. O Marcelo Freixo, ele ficou em segundo lugar com 1.163.662 votos. E você sabe que de votos nulos, brancos e abstenções foram 2.034.355 votos. Ou seja, mais de 3.198.000 fluminenses, eles não optaram nem por um lado e nem pelo outro lado. O que eu entendo com isso é que o senhor agora prefeito, Bispo Marcelo Crivella, a maioria das pessoas não queriam o senhor como prefeito. Elas não tinham opções. E verdadeiramente a opção era muito ruim. Então, a sua responsabilidade, ela aumenta muito. Ela aumenta muito. Porque agora é hora de cumprir as promessas que foram feitas. E levando agora para o lado espiritual, o senhor, agora eleito prefeito do Rio de Janeiro, que se diz bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, o senhor sabe que isso não é verdade. Não existe bispo licenciado na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E quando o Senhor diz que a Igreja Universal do Reino de Deus não tem nenhum plano de poder, o Senhor está usando e já iniciando, podemos assim dizer, o seu mandato no executivo, não falando a verdade. Porque como eu participei da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, eu sei que existe sim um plano de poder. E é muito antigo. Inclusive, durante essa semana, eu vou começar a falar a respeito de um livro um livro que o Bispo Macedo não queria que esse livro fosse divulgado. Um livro que se chama Tentáculos de um Povo Monstruoso para a Tomada de Poder. Esses dois autores portugueses, que contam a história
da instituição Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal. Inclusive a tentativa de formar um partido político em Portugal. Deixa eu ler aqui uma parte do livro que diz assim: também me pus de pé e fingi entoar entre dentes toda aquela ladainha mentirosa. Após a falsária oração, leram a tal carta de intenções, de princípios, para que fosse analisada. João Luís Urbaneja, que agora é um dos diretores do Banco Renner, o banco do bispo Edir Macedo, que ele é sócio, João Luís Urbaneja, que esteve em Portugal, tomou conta de Portugal depois do bispo Paulo Roberto Guimarães. João Luís refere a importância do nome e do símbolo do partido, e como tal, prestigiador, avança, já sem voz doce, nem face angelical, antes pelo contrário, com atitude impulsiva, diz: vai chamar-se Partido Social Cristão, e o símbolo será um peixe. O peixe é o símbolo cristão. Está no Evangelho. Percebem? Então, essa intenção, isso já em 1995, por aí, já havia essa intenção de se criar um partido para a tomada de poder. E como eu vivi na cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, eu sei que a política usada é a mesma que nós vemos hoje em dia em muitos políticos. É a política de alianças em troca de cargos. Espero que agora o prefeito do Rio de Janeiro não se enrole, não fique preso, porque para alcançar esse poder ele teve que fazer alianças. E os seus aliados agora, Crivella, eles vão cobrar. Eles vão cobrar. E você sabe perfeitamente com quem você se aliou. A prática de funcionários fantasmas, essa prática existe. Inclusive, quando eu saí de bispo, quiseram me colocar e me colocaram como funcionário fantasma na prefeitura de Caxias, a pedido do então ministro Marcos Pereira e também do Eduardo Lopes, a mando do bispo Macedo e do Clodomir. Então essa prática, ela existe. A prática de se dar propinas ou receber propinas para apoios, isso existe. Isso existe. Eu já vi, eu já presenciei. Então, aquelas pessoas que votaram no Crivella, espero que agora vocês também estejam vigilantes quanto ao andamento da política da Prefeitura do Rio de Janeiro. E levando para o lado bíblico, eu estava meditando quando o povo de Israel
pedia a Deus um rei. Pedia a Deus um rei. Eu vou ler para você 1 Samuel, capítulo 8. Os israelitas pedem um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Engraçado, a história parece que se repete, né? Poderíamos ler assim: tendo o bispo Macedo se envelhecido, constitui as suas filhas por juízes sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre ele. Então, às vezes, Deus permite que alguém que o rejeite, ou uma instituição, ou um povo que o rejeite, chegue ao poder. Chegue até a ser um rei, quanto mais um político, um prefeito, um governador, um presidente. Deus permite. Deus permite que essas pessoas andem nos seus próprios conselhos. Então, vou continuar lendo. Segundo, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fiz desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-os solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porás uns por capitães de 1000 e capitães de 50. Outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes. Outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomarás vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores.
Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. E assim foi escolhido Saul, um rei que aparentemente era belo, aparentemente com uma voz suave, mas que a história mostra o que aconteceu. Para terminar, porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz, atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Deus atendeu e deu ao povo um rei. Deus lhe atendeu e lhe deu um prefeito no Rio de Janeiro. Agora, esperemos, a partir de janeiro, o que irá acontecer. Estaremos atentos, orando pelos inocentes e denunciando a hipocrisia. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.